Olá, pessoal. Estou aqui no Consulado Brasileiro em Orlando, aqui na Flórida, com o nosso vice-cônsul, que é o Rodrigo Fonseca. Estou muito feliz porque a gente já chega aqui com esse cheirinho brasileiro, essa bandeira maravilhosa que já aperta o coração da gente. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Aleide. Prazer estar aqui com você e com os nossos amigos. Obrigada. Olha, ser um diplomata e vir aqui para os Estados Unidos, como é que foi a sua trajetória até chegar aqui em Orlando como vice-cônsul do nosso consulado brasileiro? É uma trajetória, assim, para mim é interessante, né? Não sei se para todos que ouvem e assistem, mas de uma maneira bem resumida, eu sou um diplomata de carreira do Serviço Exterior Brasileiro, já servi em várias partes do mundo, em várias outras missões diplomáticas, e nos últimos 5 anos eu estava trabalhando, né, enfim, em favor do Brasil, no Consulado Geral do Brasil em Miami. Sim. Lá eu chefiei a área de promoção comercial e assuntos econômicos. Então foi uma experiência muito importante, porque Miami é a porta de entrada tradicional, né, enfim, da comunidade brasileira em território norte-americano em vários aspectos. Quase ao final dessa missão lá em Miami, eu fui surpreendido com o convite do nosso ministro das Relações Exteriores, embaixador Carlos França, chanceler do Brasil, para encarar, né, esse desafio de ajudar a abrir o nosso vice-consulado em Orlando, que é uma aspiração antiga da comunidade aqui. Como você sabe, Alaide, sem me delongar muito, a comunidade brasileira na Flórida hoje é a mais numerosa daquela residente nos Estados Unidos. Então nós temos em torno de 480 mil brasileiros oficialmente vivendo, Na Flórida trabalhando inteira? na Flórida, exatamente. Que bacana. Foi um contingente muito grande enfim, irmãos brasileiros, irmãos e irmãs que decidiram vir para os Estados Unidos e escolheram a Flórida para se viabilizarem, né, no caminho de internacionalizar suas vidas. E digamos, a decisão de abrir o vice-consulado atendeu essa demanda, já que a população, a comunidade brasileira no estado da Flórida se espalhou em larga medida aqui por essa região, a Flórida Central, como eles dizem, né? E Orlando é o polo, digamos, clássico da presença brasileira aqui na Flórida Central. Então, estou muito feliz, eu fui, como te disse, surpreendido e fiquei muito lisonjeado, muito honrado em poder ser o primeiro cônsul do Brasil em Orlando, atendendo a uma demanda e a uma aspiração da comunidade brasileira que tem pelo menos 3 décadas de existência. Fico aqui muito feliz e registro esse orgulho de ser o vice-cônsul do Brasil em Orlando. Muito bom. Que bom que o Brasil, que o nosso país está dando suporte a esses brasileiros que estão vindo para cá cada vez mais, não é isso? Buscando oportunidades, uma vida melhor, um conforto ou um sonho, né, que é essa vida americana. E me fala, Rodrigo Fonseca, qual é o papel do consulado brasileiro aqui para dar suporte a esses brasileiros? Bem, os consulados, de uma maneira geral, existem para atender a comunidade expatriada naquele país. Isso é a missão principal de um consulado. Ao contrário de uma embaixada, por exemplo, que digamos assim, traduz as relações de um país com o outro, de um estado para com o outro, de um governo para com o outro, o consulado, na realidade, ele diz respeito à vida das pessoas que escolhem ou que por alguma necessidade e circunstância acabam por morar naquela localidade no estrangeiro. Então, Ele atende mais o cidadão. O cidadão, exatamente, o cidadão. E também atende um cidadão estrangeiro que, porventura, procure o nosso serviço para obter informações, para, quando era o caso, quando se exigia o visto de entrada no Brasil para o cidadão americano para concessão de visto, a gente ainda concede visto para cidadãos de terceiros países que, por algumas circunstâncias, estejam aqui.
Na época Então, da pandemia também, que documentação precisava para o cidadão exatamente. americano ir ao Então, Brasil? eu costumo dizer que um consulado como a gente da terra aqui diz, é um one-stop shop. Então, aqui você tem um pouco de consultório sentimental, cartório, enfim, consultório, às vezes, de atendimento até médico, psiquiátrico, registros, né, enfim, toda uma gama Nascimento, por exemplo, se nascer uma criança, filhos de brasileiros aqui nos Estados Unidos, precisa procurar também um consulado tem que brasileiro? fazer o registro, aqueles que queiram que o seu filho Tem a se dupla torne, cidadania. exatamente, brasileiro, sim, tem que ter o registro, fazer o registro aqui no nosso consulado. Então, é uma espécie de cartório misturado com delegacia e consultório médico. Mas tirando esse lado folclórico, é uma repartição que tem por objetivo prover de serviços e atos notariais à população, à comunidade que aqui resida ou que esteja de passagem. Então, todo cidadão que tiver tenha perdido seus documentos, aqui em Orlando tem muito caso do turista que está de passagem e infelizmente vítima, fica exposto a um furto, uma coisa assim. Ou perca mesmo, né? Perda do documento na fila do parque temático daqui da cidade. Você precisa voltar para o Brasil daqui a uns dias, como é que você vai voltar? Então, nós fazemos essa prestação. Esse suporte, né? Exatamente. Vocês também podem emitir uma segunda via de passaporte? Geralmente, quando é um caso mais emergencial, nós emitimos uma ARB, uma autorização de retorno ao Brasil. Vocês resolvem o problema? Resolve o problema da pessoa que precisa voltar para o Brasil. Para o cidadão brasileiro, qual é a prioridade, a maior demanda que vocês têm aqui hoje para o cidadão mesmo ali civil? É muito variado, mas você tem uma demanda importante por passaporte, renovação de passaporte, né? Que não se diz mais renovação. Seria mais registro, elaboração a partir de registro de passaporte, né? Também uma demanda forte. Hoje mesmo nós já atendemos uma meia dúzia de criancinhas, bebezinhos nascidos aqui, que vieram fazer seu registro civil junto à autoridade consular brasileira, procurações, casamentos, nós oficiamos casamentos, enfim, todos os documentos que o cidadão tem necessidade de ter a fim de fazer valer seus direitos direitos de cidadão brasileiro. Legalizar tudo, né? E na questão de empresários e empresas, vocês também prestam algum atendimento para alguma empresa que queira sediar aqui nos Estados Unidos e vice-versa? Qual o papel do consulado nesse processo na parte de CNPJ? Bom, como você nota, o nosso consulado ainda tem o prefixo de vice-consulado. Certo. Isso obedece a uma série de digamos assim, de regras, condicionantes, né, burocráticas, orçamentárias, definidas pela nossa sede em Brasília, pelo Ministério das Relações Exteriores. Mas de uma maneira bem simples, assim, o vice-consulado, num primeiro momento, não tem, até porque por ser novo, ele está ainda se consolidando, você está vendo que tem parte da nossa propriedade aqui está em obras e tudo mais. Então, é um bebê começando a engatinhar por si próprio. Enfim, então, dentro dessa perspectiva, nós não temos formalmente uma área de um SECOM, um setor de promoção comercial, aquilo que eu chefiava em Miami. Em breve, eu quero crer que tenhamos, sim, porque aqui é um polo, Orlando, do empreendedorismo brasileiro em solo americano. Então, é inexorável que essa atividade de prestação de apoio ao empresário vai também se consolidar. Mas, como o cliente tem sempre razão, você não pode dizer, não vou receber um empresário, vou encaminhar ele para Miami se ele mora aqui. Não, a gente presta o apoio inicial, aqui é um escritório de apoio ao brasileiro, lato sensu, o que inclui empresário, né? Dos cerca de 180 mil brasileiros residentes aqui na Flórida Central e em Orlando em particular, 80% se autodeclaram empresários. Então, é um público muito numeroso e ao qual nós temos que dedicar nossa atenção e nosso apoio. Então, respondendo
objetivamente. Nós apoiamos, sim, em termos de aproximação desse empresário, acolhemos, aproximação deles com autoridades de fomento de investimentos locais, com as câmaras de comércio. Ontem mesmo eu participei até com o economista Carlos da Costa, que veio de Washington, é representante do Ministério da Economia do Brasil em Washington. Nós fizemos um belíssimo evento junto com a Câmara da Flórida Central de Comércio Brasil e Estados Unidos, de um evento de reflexão sobre o panorama econômico brasileiro, as perspectivas, e ele trouxe números espetaculares. Então, e nós temos uma capacidade aqui, o Brasil, a nossa bandeira, a nossa grife, digamos assim, de convocar muitas pessoas. Então, nós conseguimos colocar num restaurante brasileiro, inclusive, sim, que é importante para promover nossa cultura, nossa marca, 80 pessoas, 80 empresários americanos que vieram ouvir sobre o Brasil. Então, nós temos também uma preocupação em divulgar as coisas boas, as perspectivas e as excelentes oportunidades que o nosso país oferece também para o capital estrangeiro lá. Excelentes oportunidades de negócio, né? Muito grandes. Para terminar, só uma curiosidade, quantos funcionários você tem já aqui nesse vice-consulado e quais são os principais departamentos que vocês têm aqui? O nosso vice-consulado, como ainda é um bebezinho, um toddler, né, começando a caminhar, conta hoje com 16, eu e mais 15 colaboradores. Somos em 16, dos quais 8 provenientes do Serviço Exterior Brasileiro, do Itamaraty, muitos de Brasília, outros como eu que vim direto de Miami para cá, e 8 funcionários contratados, brasileiros, residentes aqui, contratados localmente. Há um processo seletivo público, de conhecimento público, que começou em janeiro, até mesmo antes de eu chegar, para seleção de funcionários, que são esses que estão aí na ponta, atendendo, fazendo os documentos. Então, nós treinamos esses colaboradores, esses 8 funcionários locais, são excelentes e estão mais que aptos a atender a imensa demanda da comunidade brasileira que não para de crescer. Então, os setores são, hoje, de uma maneira muito simples falando, são de atendimento enfim, ao público na forma de expedição de documentos, como eu falei, registros civis, atos notariais, casamento, óbito, tudo que um cartório faz. E também atuamos na área, que é muito importante salientar, de assistência consular. O que é assistência consular? Assistência consular é todo aquele serviço prestado para o brasileiro ou a brasileira em situação de risco iminente. Então, sim, uma emergência, uma situação mais complexa de desavença doméstica, esse tipo de coisa, o brasileiro sabe, e a brasileira também, que pode contar e nós teremos, dentro das nossas capacidades, como orientar essa pessoa exposta a uma situação de maior vulnerabilidade, digamos assim. Então, em resumo, nós prestamos o serviço de expedição de documentos e atos notariais, de um lado, e também o serviço de assistência consular, que é esse, digamos, de uma natureza mais delicada, que é de proteção à integridade do cidadão. Excelente. Rodrigo Fonseca, só para a gente terminar aqui, quem quiser ter acesso às informações do consulado, endereço, tem algum site específico que possam entrar? É só procurar, nós temos nossa página no Facebook, Instagram e tudo mais, Vice-Consulado Orlando. Você vai ver lá que tem... Acha facilmente nosso serviço, horário de atendimento. Nós funcionamos aqui em Downtown Orlando, em 355 North Orange Avenue, no horário, se não me engano, de 10 às 14 para o atendimento público. Presencial. E o resto é trabalho back-office, porque a gente tem que produzir também aquilo que a gente é demandado. Então, nós precisamos de um tempo para processar aquilo que a gente recebe diariamente. Tá certo. Entrevistamos agora o Rodrigo Fonseca, que ele é vice-cônsul aqui em Orlando, na Flórida, do nosso consulado brasileiro. Quer dar um recadinho para os brasileiros que querem vir morar aqui nos Estados Unidos? Olha, pessoal, eu sou um brasileiro que ama o Brasil
acima de qualquer coisa, junto com Deus e com minha família. Então, o Brasil é o melhor país do mundo, podem acreditar. É o país para se crescer, o país para se trabalhar, o país para criar nossas famílias com prosperidade, com potencialidade, com mobilidade social, que isso é importante. Agora, para aqueles que por um motivo ou por outro optem por viver nos Estados Unidos, em particular em Orlando, eu também parabenizo, desejo sorte. Aqui também é uma terra de muita potencialidade, muita oportunidade para os estrangeiros. Nós, brasileiros, somos bem-quistos e bem vistos e bem acolhidos aqui. Isso é um diferencial quando a gente se sente, digamos, abrigado, né, positivamente numa terra estrangeira. Então, faço votos que aqueles que optem por viver em Orlando o façam de maneira pensada e de maneira estruturada, e que, se assim o fizerem, com certeza terão sucesso e colherão os frutos desse planejamento. Então, boa sorte para os meus compatriotas que optem por morar aqui em Orlando, e contem com o Vice-Consulado do Brasil aqui. Obrigada, Rodrigo. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado.